Queria primeiro que vocês se apresentassem, trazendo para a galera que está assistindo o que vocês fazem, qual é a linha de frente dentro desse universo lúdico que vocês atuam especificamente e como vocês atuam. Tudo bom? Meu nome é Rondini, eu faço parte da comunidade Deus Divertidos e a gente utiliza do jogo de tabuleiro para incluir, né, e trazer um ambiente seguro para as pessoas divertidas, que através do board game, das atividades lúdicas, se interagem mais socialmente e tem um desenvolvimento social. Inclusive, algumas terapias utilizam board game para tratar, né, para ajudar no desenvolvimento das habilidades das pessoas neurodivergentes. Então, a comunidade foi formada assim, e hoje a gente vem ganhando espaço e passa pelos eventos porque a gente consiga abraçar todo esse pônei. Valeu. Eu sou Paulo, do Bota na Mesa. Hoje a gente trabalha com aluguel de jogos, venda de jogos e acessórios também, produção de acessórios em 3D, mesa. Mas eu já estou nisso desde 2018, quando eu abri uma loja junto com um amigo. Depois a gente começou com um canal de YouTube, redes sociais na pandemia. E aí, com o tempo, foi montando essa ideia da loja de novo e estamos aqui ajudando aí o pessoal aqui em Brasília com eventos, aluguel, já aí com um Bota na Mesa desde 2020. Isso que eu ia falar, porque o Bota na Mesa tá aqui no Festival Firmamento. Você pode chegar, a galera tá aqui, chegou o final de semana inteiro, desde sexta-feira, chegando, você sentava na mesa ali, eu olhava para a estante, escolhia um jogo, jogava, sentava para jogar. É isso aí. Pô, maravilha. Esse apoio também para os eventos, para conseguir trazer os jogos de tabuleiro. O Rondini também tá com jogos aí do Divertidos também. Então é todo mundo junto para espalhar essa palavra aí que o pessoal vinha conhecer. Maravilha, Ivan. E você? Show de bola. Bom, sou o Ivan da iMeeple. A minha empresa é para treinamentos corporativos. A gente utiliza mecânica de jogos, Lego, mágica corporativa. Então a gente tem uma infinidade de meios lúdicos, né, de transmitir o desenvolvimento humano, trabalhar com DH. Então, às vezes quer melhorar a comunicação, quer descobrir uma liderança dentro de uma empresa, quer trabalhar como dar e como receber feedback de maneira mais qualificada. Tudo isso a gente trabalha utilizando mecânicas de jogos. Muitas vezes a gente não usa o jogo em si, mas a gente usa a mecânica daquele jogo e aí a gente vai e adapta para aquele tema que a gente vai abordar. A iMeeple existe desde 2021. Eu sou sargento da PMDF, estou aposentado ou na reserva remunerada que eu tenho desde 2019, janeiro de 2020, finalzinho de 2019. E de lá para cá eu trabalhei na Escola de Gestão Compartilhada, no CCM 07 de Ceilândia. E lá eu tive esse contato com os alunos, né? E me apaixonei pela área da educação. Sempre gostei de jogos e lá inclusive foi onde eu fiz o meu primeiro projeto piloto, onde eu trabalhei com treinamento de oratória totalmente lúdico. E foi maravilhoso, tanto o resultado como o desenvolvimento que aconteceu lá. Bacana. Ivan, você já entrou num ponto que eu queria entender de vocês. Em que momento a diversão de se jogar tabuleiro se transformou e foi, né, percebida como um potencial negócio ou como um potencial projeto? Onde é que teve esse momento que você falou, cara, peraí, e se eu fizesse isso aqui? Senhoras e senhores, a salva de palmas. Já vou botar antes da gente ir para a próxima pergunta, mas se apresentar e, né, dizer de onde vem, para onde vai. Olá, meu nome é Karine, eu sou psicopedagoga. Eu tenho uma empresa na área da educação que utiliza jogos de forma metodológica para trabalhar com as crianças e potencializar o ensino delas. Bacana, obrigado, Karine. Então, isso, em que momento a parte lúdica do se jogar foi vista como um potencial para um negócio ou para um projeto? Vocês lembram meio que esse ponto de virada? Bom, eu conheci um jogo chamado... É um jogo de oratória mesmo, feito de tabuleiro. Eu conheci esse jogo, comprei, porque eu já fazia palestras e eu fui me aperfeiçoando. Eu comprei esse jogo e fui olhando ele e achei interessante. E comecei a perceber que era uma forma muito mais interessante de você destravar as pessoas que não conseguiam se comunicar, né? E aí eu vi que o jogo tinha um poder muito grande, né? Um potencial bem assim...
a ser explorado, né? Algo que a gente deveria buscar. Já como comunidade, a gente participou de um evento como amigos, o interesse lúdico mesmo, que era a Campus, e aí o interesse era irmos em amigos e jogarmos. E aí nesse momento as pessoas perceberam que a gente já tinha o pirulito, né, a plaquinha, que eram os neurodivergentes. Então, neste momento as pessoas neurodivergentes, não o grupo de apoio, que normalmente o que a gente tem é grupo de apoio, né? E aí eles começaram a perceber e a gente saiu do evento. Entramos no evento com 6 pessoas e saímos com 100 pessoas. Isso. Então a gente não tinha ideia do tamanho, da proporção, da quantidade de pessoas neurodivergentes que gostavam das mesmas atividades. Então, deste momento, que foi inclusive no início do ano passado, a gente está com 1 ano e meio de comunidade, que a gente percebeu que a gente podia dar as mãos. E aí a gente veio fortalecendo a comunidade, temos um staff que a gente participa e tudo mais, e temos outros membros ativos. E vem crescendo. Mensalmente a gente consegue bastante pessoas, as pessoas sempre veem exatamente dentro dos jogos de tabuleiro, do lúdico, né? Essa participação e interagem nas redes sociais com a gente e conversam. A gente abre o grupo de conversa mesmo dentro das redes, temos esqueci o nome do... Não. Tá. Desculpa, é o do... que faz a transmissão de jogos ao vivo, eu esqueci. Twitch? Isso. Aí a gente participa da Twitch, conversa, então a gente tem essa abertura com esse público e sempre buscam. Às vezes a gente vai participar do evento, exemplo, o firmamento mesmo no evento, a gente divulgou e algumas pessoas que são aqui da região falou, cara, você no JK, legal, quero ir. E hoje a gente conheceu membros que a gente só conhecia digitalmente. Que veio gente de Braslândia pro evento, falou assim, e era da comunidade, falou, legal, vai ter no firmamento? Pai, falou, então a gente vai comparecer. E compareceram, jogaram, e isso é legal. Então, a gente abraçou e é abraçado por isso, nesse momento. Só pontuar, para ficar claro aqui, não tem nenhum tipo de questionamento. Quando ele disse que ele entrou com 6 pessoas e saiu com 100, não era sequestro, tá? Eram inscritos, pessoas se agregando na comunidade. Não se preocupem, não tem nada ilegal aqui até agora. Desculpa. Eu comecei com essa ideia de empreender com jogos de tabuleiro. Na verdade, eu conheci os jogos lá para 2015, então faz 10 anos, só se você pensar, parece já faz tanto tempo a mais, com um colega que abriu uma loja e a gente era muito chegado e com o tempo ele precisou fechar. Só que aí a situação, 1 ano depois, a gente voltou a conversar e eu falei, cara, você fechou porque você não estava conseguindo sozinho, etc. Eu acho que tem espaço pra gente trabalhar junto. E aí, então assim, colando em alguém que já trabalhava por isso e ajudando, que aí eu comecei e depois, e hoje agora tô sozinho, eu mesmo com várias outras coisas. Então foi assim, colando em alguém que já tinha experiência e dando sequência sozinho, que é aquela coisa, o bichinho do empreendedorismo, uma vez que ele te morde, pesado mesmo, cara. Você vê tudo que você pensa e fala, cara, o que dá pra fazer aqui? Uma ideia legal que vai pra atrair gente, que vai vender também, né? Que vai divulgar. Então a gente fica sempre pensando assim. Começou isso lá atrás com esse ali. Mário, Karine, eu queria te perguntar o seguinte. Como você é psicopedagoga, eu imagino que Piaget tenha sido ali, né, o fonte de jogos em muitos momentos ali. Quando você viu esses jogos modernos e tal, e isso, quando você começou a aplicar, você lembra? Lembro perfeitamente. Eu sempre joguei com meu pai dama, xadrez, de criança. E aí, quando eu vim para Brasília para estudar, eu fiz pedagogia. Eu fiz pedagogia por conta dos jogos. Que barato. Eu já sempre gostei muito de jogar e eu era daquelas de ir atrás de jogos e chato mesmo, ficava chamando a galera, os meus amigos que eu conhecia pra jogar, e a família toda. E aí eu gostava tanto de jogar, e nas férias de 2018, eu fui no Ceará, e eu tenho um irmão que eu sou TDAH, tá? Eu lembro da bermuda que você fez, porque eu fico trabalhando isso na minha mente, que é quando foi que começou, né, o João entrar nesse meio. E eu fui no Ceará e meu irmão tem TDAH e o sonho dele era destruir todas as escolas. No dia que eu for um presente, eu vou destruir todas as escolas. É um tema de jogo bom, um tema bom para a escola. Ele odiava estudar porque as escolas não estão preparadas para trabalhar com neurodivergência.
Aí acaba que a criança que ela não tem um aparato da família, não tem um conhecimento daquela dificuldade, não é porque ele quer, dificulta muito a vida dele. Eu consigo traçar a vida de uma criança que tem TDAH, que ela tem especialista cuidando para fazer intervenções com ela, e aquela que não tem. Eu consigo olhar para um adulto e saber que ele tem TDAH por conta da linha de vida que ele levou até ali. Tem muitas características do TDAH que o adulto é fácil de identificar. E quando eu fui no Ceará, eu joguei um jogo com ele, que é... Gente, eu lembro de todos os jogos que eu joguei com ele. O nome do jogo é... Porque tem vários, mas um foi o Xerife de Notre Dame, não sei se vocês conhecem. E eu joguei um com ele que é Power Grid. E quando eu tava ensinando o jogo, que é o joguinho que tem mais habilidades, eu falei, cara, hoje ele não vai pegar. Aí ele, tá me chamando de burra? Ele pegou o jogo nas primeiras regras e ele conseguiu ganhar. Caramba, o poder do lúdico envolvido nisso é caramba, que coisa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu já tava fazendo pedagogia, eu falei, caramba, eu acho que os jogos, ele tem mais potencial do que a gente pensa. Eu acho que se eu pego um jogo para aquela criança que tem dificuldade com aprendizado e pegar um que eu consiga olhar qual é a dificuldade dele e pegar um jogo e aplicar para aquela criança, ela vai desenvolver muito mais rápido porque ela vai fazer algo que ela gosta. Sim. E nós adultos gostamos de fazer algo que a gente gosta. Nós adultos não gostamos de fazer, a gente faz por obrigação. Então por que a gente tem que colocar a criança para fazer sempre algo que ela não gosta? Sim. E aí nasceu a minha empresa. Minha empresa nasceu, foi de uma forma trágica, porque meu irmão, infelizmente, ele faleceu. 3 meses depois dessa... E aí eu abri a minha empresa com o nome dele, porque o nome dele é Eugênio. Aí, Eugênio, aí ficou certinho pro nome, daí, preço dele. Pô, que bacana. E quando ele era criança, a idade dele era próxima da minha, eu sempre falava que de inteligente ele só tinha um nome, né? Que ele passava por repetição, tipo, a professora cansava tanto de ver ele na mesma turma, e eles passavam, ele cansava de ver ele, aí ele, com 3 anos, ele sério, né? Eu sou a irmã dele. Mais velha. Não sou a mais velha da família, eu sou a mais velha depois dele, no caso. Tá vendo, né? Ele era o caçula. Caçula. Então, a gente tem aqui 4 linhas diferentes, né? Você foi para a empresa lidando com pedagogia, e como é que é essa aplicação de você? Como é que você faz essa parte empreendedora? Como é que é o business do seu negócio? Eu tô numa linha muito dos neurodivergentes, né? Criança autista, espectro autismo, né? Que é o TEA, o DEPAC, que é disfunção auditiva. Eu tenho TDAH, TDA, né, que é 2 linhas parecidas, mas não é a mesma coisa. E eu utilizo jogos justamente para ensinar eles a desenvolver o cognitivo, matemática, português, história. Se tem um jogo que eu conheço a dinâmica e eu sei que a criança vai pegar aquelas dicas, eu faço algum já para ele pegar aquele conteúdo da escola. Eu tanto tenho os meus jogos, né, que eu tenho, Paulo conhece, tenho bastante jogo. Eu acho que eu sou uma das mais antigas aqui de Brasília, eu tenho um jogo muito antigo, parece que eu tô aqui durante a minha idade. E aí eu faço já o jogo já naquilo que a criança precisa aprender. Se ela tá com dificuldade na leitura, que a minha especialização é a alfabetização, né? Então eu vou fazer um jogo para desenvolver a forma que aquela criança pensa. Porque todo mundo é capaz de aprender, mas nem todo mundo é capaz de ensinar, entendeu? Então eu sempre procuro qual é a dificuldade da criança, como que ela raciocina, e eu faço algo para ela aprender, para ela entender aquele conteúdo. Então, além de não é só apresentar os jogos que já existem, você também elabora os próprios jogos que vão atender às necessidades específicas aí. Isso fala muito com a linha da comunidade que vocês têm, né, cara? Sim. Basicamente, foi o que eu cheguei a colocar, a maior parte, né, a parte inteira do grupo é neurodivergente. Então a gente tem todos os tipos de neurodivergência, até mesmo algumas neurodivergências que são mais difíceis no convívio social, sim, para as pessoas não neurodivergentes, mas dentro do mundo lúdico, dentro do board game, se destacam e se comportam muito bem. Como ela colocou ali do ponto na parte de educação, chega a ser engraçado porque ela citou alguns pontos e realmente eu tenho um TDAH, diagnostiquei TDAH tem 7 anos,
Então, na fase adulta que eu vim diagnosticar, e durante toda a minha educação, eu não fui um mau aluno com relação a notas, e eu ia para aula de reforço. Porque algumas coisas básicas que eu tenho dificuldade até hoje, exemplo, na minha geração era muito comum se copiar de quadro. E a gente tinha nota de caderno. É a única nota que me faltava para tirar 10. Então a minha média de notas era 9, 10, 9, 10. Tirava 9 quando eu tinha que copiar do caderno. Então assim, dentro do board game, a gente consegue desenvolver as habilidades, é algo que nos entretém, é algo que nos dá prazer. E isso desenvolve a facilidade de educação. E pro neurodivergente, é o ambiente onde ele se sente bem, onde se sente seguro. E o que a gente mais escuta de quando a gente tem esse abraço, né? Essa visão dos neurodivergentes é o pertencimento. O senso de comunidade dele fazer parte de um grupo. E isso é o que que foi a primeira coisa que mexeu com a gente no evento da Campus, e é o que mexe até hoje. Então é emocionante. Eu vou até parar aqui, porque... Justo. Porque aqui é uma coisa que todos nós, seres humanos, temos a necessidade de fazer isso, de se sentir parte de algo, né? Exatamente. E aí, interessante. E aí, assim, a gente tá indo pra essa parte da pedagogia, né? Até, de certa maneira, do assistencialismo. Mas quando a gente fala, de certa forma, de um terceiro setor ou da toda a parte médica, pedagógica, essa transformação no negócio. O próprio Paulo, quando ele viu um amigo que tinha fechado a loja e de alguma forma passou na cabeça dele que ele dizia, mas eu consigo. Queria saber qual foi a grande parada que vocês falaram, tipo, cara, o grande susto que quando vocês começaram, vou fazer, vamos vingar, isso vai virar um negócio, então não sei o quê. Qual foi aquele primeiro baque que vocês tomaram? Ou aquele primeiro momento que vocês falaram, cara, é pra isso que eu tô aqui? Ou, putz, não vontava com isso? Cara, os desafios de você empreender no Brasil, ontem, voltando carona aqui com a Karine, comentando alguns desafios. Infelizmente, o Brasil, ele parece que joga contras, muitas vezes, é o que a gente quer tentar fazer. Você quer tentar fazer uma coisa, você tem uma ideia, você fala, cara, na loja, por exemplo... poxa, os clientes estão pedindo lanche. Vou vender lanche. Tem uma empresa ali do lado que vende salgado, eu tenho um forno aqui, eu vou assar salgado, comprar refrigerante e vender refrigerante. Cara, mas tem coisa da vigilância sanitária, não sei o que, se você não tiver vai dar merda, não sei o que. Então, o primeiro baque foi ver o tanto de coisa que você tem que ir atrás para conseguir descomplicar. O Herbert mesmo, a gente estava conversando num dia da montagem aqui, o tanto de coisa que foi necessário para conseguir fazer esse evento, que você nem imagina a autorização de conselho tutelar para você fazer isso aqui. E aí, muitas vezes, você como empreendedor, a gente fazia algumas coisas sem ter a devida autorização. É o aconselhável? Não, mas muitas vezes você é forçado, assim, cara, vou ver, para ver se tá certo, para ver se funciona. E dava certo, e o pessoal queria, e você ia atrás, e isso, e aí depois vamos regularizar esse lado. Mas então, o primeiro baque foi você ver isso, que tudo que você pensa, que o seu cliente quer muitas vezes, você consegue fornecer, você conseguiria monetizar aquilo ali, só que você conseguir fazer aquilo legalmente, direitinho, é muito complicado. E aí muitas vezes você se vê andando pelas margens da legalidade para testar alguma forma de negócio, alguma coisa, um serviço novo ali, para você conseguir tirar ali uma remuneração maior ali para o negócio. É um caso interessante de uma loja de um conhecido no Rio, passou por isso, ele tinha o alvará para poder botar a galera para jogar board game, vender, mas não vender comida, não podia botar nenhum tipo de lanche. Aí ele botou o isopor fora da loja. E a galera que ia comprar, ele ia lá, pegava o salgado, o que quer que seja, o refrigerante, não sei, e aí trazia. Logo depois ele liberou, porque na parte de snack não era tão complicada, era coisa assim mais simples, e acabou liberando. Mas ele fez isso, ele queria ver se ia funcionar, se ia ter demanda para aquilo, né? Eu achei muito engraçado, só complemento. Bom, eu queria voltar num ponto que eu achei muito bacana, quando a gente falou aqui da educação, né? Eu tive uma experiência na escola, e que eu estava como monitor, e eu percebo que o jogo ele é fundamental para facilitar o entendimento das pessoas em geral.
Claro que a gente sabe que tem pessoas na situação de neurodivergente e tal, mas todos eu vi que com o jogo melhorou. Então, por exemplo, eu cheguei numa turma de segundo ano de ensino médio e eu estava lá como monitor, mas eu tive uma oportunidade de ficar com eles no momento em que o professor estava ausente, ou atestado. E aí eu inventei e levei para eles uma forma de aprender a equação do primeiro grau. Alunos do primeiro ano do ensino médio, na minha cabeça, já deveriam saber essa equação de maneira simples. Mas não é a realidade do nosso país, né? Da nossa escola pública, infelizmente. E aí aquela brincadeira que a gente faz de mímica, que bota um chapeuzinho na cabeça, que bota um desenho aqui, e você vai lá e imita aquele desenho, e aí tenta adivinhar o que está na cabeça do outro, eu consegui fazer isso com números. Então eu coloquei lá x mais y, eu botava um é o x, outro é o y. Eu botava os números, fazia a turma dar o resultado sem falar os números que ficavam na cabeça dos outros. Depois eles disputavam para ver quem descobriu o seu número. E aí a coisa fantástica foi chegar no final, os alunos chegaram e falaram assim: pô, Sargento, se me ensinasse matemática desse jeito eu tinha aprendido. Eu nunca tinha entendido o que era x e y. Para mim era só uma letra. Eu falei, não, cara, é uma máscara, é uma roupa, tá vestindo o número. Pô, agora eu entendi. Então, assim, de tudo que a gente tá falando aqui, eu acho muito bacana porque o potencial que existe por trás da ludicidade, né, é muito grande, é muito importante abrir os olhos para isso. Eu acho que até os professores em geral, tem muitos deles que não enxergaram isso ainda, né? Não sei se eu tô falando uma bobagem aqui, porque eu não sou professor, mas tem muita coisa que falta aí. Levando para o lado corporativo, só para complementar, por exemplo, não sei se todos sabem, mas a Lego, ela tem uma parte da Lego voltada para empreendedorismo. Tem uma parte chamada Lego Serious Play. Todas as peças de Lego lá são para utilizar trabalhando como é que fala? Desenvolvimento dentro de uma empresa. Para trabalhar a liderança, tem peças de Lego que a pessoa usa para trabalhar a comunicação, para trabalhar a metodologia de personalidade, descobrir qual é a personalidade da pessoa, se ela é dominante, se ela é influente, se ela é estável, ou seja, então assim, tudo lúdico, ele tá aí para ser usado, mas ele é pouco usado. E eu acho que esse evento, as oportunidades que a gente tem, os trabalhos que cada um aqui realiza, ele leva a gente a mostrar que o caminho é por aqui. Agora a gente precisa realmente ter mais apoio do governo, enfim. Qual é a sua pergunta mesmo? Só para mim. No momento em que vocês entraram, né, esse baque inicial, esses desafios, essa surpresa, tanto positiva ou negativa, do que vocês vislumbravam. Eita, cara. Dá ter dinheiro com isso, a hora que você pegou aquela ideia daquele hobby, vamos botar pra esse, vamos... Então, como eu falei em Martins, eu tenho TDAH, eu nunca penso no que vai dar errado, né? Só depois que deu errado, epa, o que eu faço agora? Então, assim, como eu gosto muito de jogar e o social, trabalhar isso com as pessoas, e é uma forma de socializar mesmo, por exemplo. Tudo que a gente faz na vida é para pertencimento. As pessoas fumam para fazer parte de um grupo, as pessoas bebem para fazer parte do grupo, e porque os jogos também não podem ser usados para fazer parte do grupo. Acontece que o jogo ainda é muito caro. E aí, defendendo as professoras, eu já trabalhei em escola, tanto pública como particular, a gente ainda tem a metodologia tradicional. A gente ainda estuda para passar no concurso e não para aprender e não para desenvolver como ser humano. Que é o objetivo da escola, teria que ser esse, né? Mas a gente ainda não é. Apesar da gente ter grandes teóricos, Paulo Freire, que eu gosto demais, ele sempre falou sobre isso. E a gente não tá ainda nessa linha, mas um dia a gente vai chegar. Os jogos ainda são muito caros, é difícil acesso, tem que ter um olhar pedagógico e um olhar para o jogo também. É muitos anos de estudo, eu tô há 15 anos que eu utilizo jogos. Eu comecei jogando com meus amigos e aí fui comprando jogos. Gente, eu sou da época que o cartão valia R$100, só pra vocês terem ideia. Então é muito tempo que eu tô nessa área, então foi muito conhecimento até pegar esses jogos, saber passar para as crianças. Os meus amigos que têm lojas, eles me contam, eles ficam rindo, porque tem um jogo que tem 10 coisas para fazer no jogo, meus alunos jogam com 2, porque eu coloco regras que tem para todos jogar.
E aí eu transformo o jogo e eles falam que eu acabo com o jogo deles, mas não é porque eu gosto de ver as crianças jogando todo tipo de jogos. Mas ainda é um desafio, mas é aos poucos, tudo é uma caminhada, tudo é uma caminhada. Você mencionou o preço do Catan, isso pra galera que tá pensando em investir, deixa no fundo da cabeça como se fosse um imóvel. Quem tem uma coleção antiga, comprou um Catan R$100, hoje sai a 300 e alguma coisa. Nossa, olha aí. Pô, investimento, valorizou o que é. A tua coleção que você comprou por um preço, ele vai até olhar aqui. Vai fazer um desconto pra galera agora que tá aqui. E a primeira coisa que meus alunos aprendem é que jogo não é brinquedo. Então, cuidar do jogo, não comer, não beber na mesa, guardar tudo no lugar assim já faz parte da aula. Então, eles levam isso pra casa, tá? Arrumar os quartos dele. Tudo eu transformo na área de educação. O que eles fazem? Bacana. Cara, e você, Rondine, quando o projeto se transformou em algo que tinha necessidade de pagar as contas, de ter custos, de lucrar, porque o grande lance é, uma empresa precisa lucrar. O lucro é o que faz a empresa se mexer, né? Não é nem para ficar para você, mas é para ela sobreviver. Ela tem que pagar as contas, os funcionários, ela tem que girar, né? Então, quando você se viu de um projeto inicialmente para movimentar, para satisfazer a sua vontade e a vontade do grupo que estava ali de atender a uma necessidade, e agora eu tenho que receber dinheiro para pagar as coisas. Como é que foi esse momento aí? Qual foi o susto que você tomou? Então, ainda tem sido um susto, né? Ainda tem sido um susto. É uma luta porque a gente não tem fins lucrativos e fizemos entre amigos, como eu falei. E foi muito resistente, principalmente o Maurício tá ali assistindo. Muito resistente da parte do Maurício, porque eu sou empreendedor. Eu fui mordido pelo bicho do empreendedorismo aos 16 anos. E aí, de lá pra cá, eu fico... TDAH faz parte desse pé da beça. E aí, diante disso, a gente tinha algumas despesas, a gente participou de campos em outros lugares, e a gente tinha que pagar o transporte pra ir, pagar a alimentação da galera que ajudou e tudo mais, e virou uma bola de neve com valores, finalmente a gente tirava do próprio bolso. Há uma hora que a gente falou assim, somos poucos, precisamos de mais grana e a gente não consegue mais tirar do bolso. Seguiu algumas coisas, conversando com o pessoal, conseguindo uma doação daqui e ali, participando de algum evento aqui e ali, vendendo umas coisinhas, lembrancinhas, algumas características, algumas coisas que a gente mesmo desenvolve, artesanato, coisas do tipo, fazendo parcerias para que a gente consiga bancar as custas. Mas pra gente é uma atividade sem fins lucrativos, a nossa atividade, o nosso interesse real é fazer essa questão do pertencimento, promover, né, a neurodivergência e os conteúdos geeks para essas pessoas neurodivergentes. Então, sempre que a gente pode participar, a gente tá lá, a gente tenta captar recursos com os membros, ver quanto vai dar, o que a gente precisa fazer. Em alguns momentos a gente teve que abrir uma pequena loja, uma lojazinha, improvisada para vender snacks, para vender alguns outros utensílios assim, pra gente poder bancar algumas custas que a gente teve. Até porque, quando vocês estão lidando com pessoas, é necessário um investimento para se alcançar mais gente. Você com um investimento limitado, você consegue atender com um nível que você determinou X pessoas. Se eu tiver mais, eu consigo, com a mesma qualidade, mais pessoas, né? E inclusive, diante disso que a gente faz uma reunião da staff, né? Basicamente toda semana, e conversamos sobre o que a gente tem de evento e tudo mais, o que a gente pode fazer e sobre essas questões. E a gente viu essa necessidade e a gente tá no trâmite de formação do CNPJ como uma ONG, né? Para fazer uma comunidade e tudo mais. Então, assim, é burocrático, são necessárias várias licenças, muitas assinaturas, a participação de várias pessoas. É necessário que as pessoas que estejam participando entendam as suas devidas funções, o que pode, o que não pode ser feito. E é uma coisa que a gente vem construindo exatamente para isso, para também tentar, através de parcerias, arrecadar valores para bancar esses custos, essas despesas, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Entendeu? Que inclusive querem ser alcançadas. Tem essa dificuldade de chegar fisicamente, então a gente utiliza o digital, que é imprescindível, né, para acontecer. Só complementando aqui, uma das dificuldades da gente tornar isso mais sério, com ser e tudo mais, é que, como a gente começou entre amigos, era bem mais tranquilo e o pessoal ajudava a gente, fazia a coisa acontecer. Conforme a comunidade está se tornando maior, com mais responsabilidades,
a gente precisa sair dessa coisa do amigos e achar pessoas que realmente vão fazer acontecer. E a gente tá vendo pessoas que estavam lá no começo que não estão mais com a gente porque não quiseram ter tanta responsabilidade com algo que querendo ou não, é sem fins lucrativos. E tá tudo bem, mas é difícil da gente também conseguir achar mais gente que esteja fazendo, que queira fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, né? Porque não é todo mundo que vai estar disponível a estar cedendo tanto tempo, tanta energia pra algo do tipo. Ou seja, é uma dificuldade, né? Isso, a gente tá falando de empreender, né? Ou investir e ter uma empresa e tal, num setor que é extremamente lixado. Se a gente for assumir que o nerd barra geek já é um nicho, o board game, ele é um nicho do nicho. Então a educação com o board game é um nicho do nicho, a venda do board game, cara, a gente vai indo. Eu queria saber de vocês grandes dificuldades por trabalharem dentro desse nicho, mas ao mesmo tempo também, para não deixar a galera triste, quais foram as oportunidades que vocês, caramba, ainda tem oportunidades, qual foi a parada, como é que é esses pesos, como é que são esses pesos? Deixa eu começar aqui. Algumas coisas realmente é um nicho ainda muito pequeno. A gente vê, se você for comparar o Brasil com outros países da Europa, Estados Unidos, em que isso já está muito mais espalhado na sociedade como uma cultura mesmo, você consegue, inclusive, baratear os custos, você consegue ter mais oferta de produtos e vários jogos diferentes, que aí às vezes reduz o custo, e aí isso facilita também para mais gente. Então hoje realmente o desafio é talvez fazer ganhar mais escala para que você consiga ter um ambiente melhor e mais sustentável para tudo. Porque o que a gente mais vê aqui também, agora como loja, se você for ver hoje, o custo é muito grande. A margem que você consegue tirar de um produto é assustador, assim. Eu entrei nisso recentemente, eu fiquei assustado para ver os valores. E a grande questão é, para você ser competitivo de alguma forma, você tem que comprar muito para ter um desconto bom, ou seja, é investimento que você tem que fazer, né? É uma loucura, assim. Eu tenho um amigo que tem loja de outras coisas, ele queria abrir loja de jogo. Quando eu fui falar a margem, gente, a margem é em torno de 30%, 35% no máximo. Ele falou, desculpa, não vai, eu tenho outra loja que tudo que a gente faz é no mínimo 100%, 80% de margem. Então, isso implica que para você ganhar dinheiro com jogos de tabuleiro, você tem que vender ou rodar muito mais para você conseguir pagar o aluguel, para você conseguir pagar funcionário, para você conseguir pagar os custos de impostos, etc. Tá lixado. E aí, como solução assim para esperança, né? A Karine também falou, os jogos estão caros. E aí, as oportunidades que a gente vê, a gente falou, poxa, as pessoas começaram a procurar, tá caro, por que você não aluga? E aí começaram a surgir, estão crescendo aqui em Brasília, as opções de aluguel. Isso é ótimo, tem ali, alguns colegas estão trabalhando com aluguel também, República Ludovico, o Ivan também trabalha com aluguel, vários outros estão surgindo, que ajudam a crescer o ambiente como um todo, para quem sabe, trazendo mais gente, que às vezes não consegue comprar, mas alugou, e é interessante para quem trabalha com aluguel também, já consegue ter algum retorno, e depois, quem sabe, com mais gente, a gente consiga ter mais gente para comprar, mais gente para vender. E só mais um comentário. Aqui em Brasília, por exemplo, Brasília é uma cidade enorme. E a gente tem pouquíssimos espaços ainda pequenos, se você for ver. A gente tem lá Belo Horizonte, que como um todo, Grande Belo Horizonte e Grande Brasília, são equiparáveis em população. E Belo Horizonte, estava aqui conversando esses dias num bate-papo, o pessoal da Shell, não sei se você conhece lá, Didi, são 780 lugares para o pessoal sentar e jogar. Isso foi um bar de jogos com 780 lugares. Em Brasília, que lugar você tem, que boate você tem com 700 lugares? Não existe. Uma referência, eu sigo uma loja há muitos anos lá nos Estados Unidos, em São Francisco, perto de São Francisco, e eu sigo simplesmente pelo fato dela, as fotos que ela bate do hall ali, das mesas, você não vê o final. E eu falei, cara, eu tenho que ir. E aí eu fui cobrir um evento de videogame em São Francisco,
E aí eu falei, cara, peguei uma bicicleta elétrica achando que era do lado e fui. Foram quase 3 horas. Mas foi ótimo, foi excelente. Eu cheguei lá, cara, eram mais de 80 mesas. Cada mesa com 8 a 10 lugares cada mesa. Cara, inacreditável, assim, é uma realidade, assim, a gente não pode comparar a realidade de fora com a nossa, porque os custos lá, um jogo que é $20 lá pra eles, que é um preço de nada, cara, pra gente vinha tudo 200 e tal, beleza, pelos motivos devidos, né, mas realmente a gente não tem essa estrutura de lojas gigantes, é muito raro, cara. Mas dentro do Brasil, a gente já segue coisas maiores. Mas faz parte, é por conta da nossa cultura, né? Nós somos um pessoal nós estamos colonizados, nós somos um país colonizado, tem tudo isso, então é tudo um processo. Eu acho que já melhorou bastante as lojas, então as lojas que o pessoal vai lá para sentar e jogar, isso faz com que cresça a procura por compras. Entendeu? Então tudo é um processo. Ó, tem mesa agora que abriu, que tá arrasando, Jetro, parabéns. Então, assim, é tudo um processo. Esse evento aqui, por exemplo, teve as dificuldades, porque toda vez que a gente faz um evento para o público, parece que o universo não quer que o público esteja ali no evento, mas vai dar certo. É não parar, gente. É não parar. Só conseguiu alguma coisa quem não parou. E vai melhorar as vendas. Eu acredito nisso. Depender dos pais, meus alunos, eu tenho 300 jogos, eles já têm mais de 300, que tudo que eu compro, eles compram também. Aí eu falo, eu tenho que estar sempre comprando jogo por conta de vocês, que aí vocês jogam em casa, eles não querem mais jogar meus jogos. Por favor, parem de comprar os jogos que eu compro, comprem outros. Gente, quando a gente tava falando aqui de nichos, né, eu fiquei aqui pensando sobre... Na verdade, tem muitas outras oportunidades também, né, que a gente às vezes não aborda. Por exemplo, a gente vê hoje em dia que o idoso, por exemplo, ele é meio escanteado, né? Como sempre foi na sociedade, né? E às vezes jogos simples, que a gente estava conversando esse dia, né, Paulo? Jogos simples pode ter a oportunidade de você trazer um idoso para jogar, para trabalhar essa questão do Alzheimer, né? Para evitar essa perda de memória, melhor, evitar não, mas atrasar, né? Porque não tem como evitar quando a pessoa é diagnosticada, mas tem como atrasar. E aí, por meio do uso de jogos, de atividades, outra coisa bacana, você gerar a relação entre gerações diferentes. Você pegar uma criança para jogar com o avô. Esses dias meu filho estava jogando com meu pai tem 86 anos, meu filho tem 17, o outro tem 19. E assim, é outro poder, né, que o jogo tem, né? A gente trazer a família de volta, fazer com que a família volte a jogar. E aí, quando a gente fala de jogos caros, eu entendo perfeitamente que a gente que já tá no hobby, a gente quer o jogo mais top, mais difícil. Mas existe um universo aí de jogos simples que você leva para essas pessoas que ainda não são os loucos igual os doentes, assim. Exato, não estão ainda picado. Eu costumo falar assim, não me responsabilizo pela picada do bichinho do board game. Se te mordeu, não me culpa. Apresentando, né? Porque mas enfim, então tem essas outras oportunidades também. A gente vê umas escolas famosas aí, Super Cérebro. Como é que é o nome daquela outra? É Super Cérebro, e a outra que existe aqui no Supera. Pronto, são escolas que trabalham com o quê? Com as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. E o mais legal é que muitos jogos você não tem idiomas, né? Ele não precisa de também saber português. Então assim, você consegue jogar com toda a família da criança, o pai, o tio, o avô, e o mesmo jogo, e todo mundo vai jogar. E outra coisa, igual. Nós temos a oportunidade de trabalhar com artesanato. Você pode criar o seu jogo. Não te proíbe nada. Então você pega às vezes recursos. A gente tava falando ali, peguei o nhaque-nhaque, peguei uns vasos de planta, e fiz um nhaque-nhaque gigante. Aquele ali eu achei a ideia excelente. Então você pega um jogo da velha com esteroide. Exato. Então assim, existem dá liberdade à criatividade. Sim. E a gente começa a trazer de novo é porque o nome jogo, ele carrega um preconceito também, né? Tem essa ideia também. Sim. Mas quando a gente mostra tudo isso, que não é jogo de aposta, não é jogo de azar, é um jogo realmente de entretenimento, de desenvolvimento. Do modo dos benefícios, né? Aí a parada vai. Gente, eu
infelizmente, papo bom passa rápido, a gente nem percebe, né? Porque, novamente, daqui eu fiz uma pergunta e meia das 10 que eu tinha preparado aqui pra gente bater esse papo. Mas a última, bem legal, assim, que você... Cara, eu gostaria de fazer no mínimo 3 aqui mais, mas o nosso tempo já esgotou há 5 minutos atrás. Há 5 minutos atrás ele falou assim, 5 minutos, já acabou. Meu irmão, a gente vai te arrastar do palco. Então, olha, eu queria muito agradecer, Karine, muito obrigado, Ivan, Paulo, Condini, obrigado pela presença, uma salva de palmas para vocês. Novamente agradecer ao Festival Firmamento por esse espaço, e é certo que esse papo podia continuar muito mais, né, com muito mais coisas. Digam só, por favor, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, e aí a gente encerra mais 10 segundos só para as redes sociais, para encerrar, porque aí pode continuar online, pelo menos, né? É isso, a rede social de cada um, e aí a gente fecha. Vocês podem me encontrar no Eugênio Jogos e Livros, que eu tenho esse desenvolvimento todo aí com jogos e livros pra galera. @Eugênio Jogos e Livros no Instagram. Opa! Então, é iMeeple, e Meeple, né? Fazendo pro nosso português. @iMeeple no Instagram. Um abraço. E o nosso é @BotaNaMesaBG. Não tem muito tempo para postar muita coisa lá, mas os contatos e os links da loja de aluguel é certo. O Paulo vende jogo e aluga, gente. Ele tá falando que ele vende e aluga. E o preço dele é excelente, tá? E ele tá em vários eventos, vários shopping. Podem ir conferir. A loja dele é maravilhosa. A gente tá rodado. Ele ele tá... eu não sei, né? Mas se ele tá falando, tá tudo certo. Então, o nosso é @comunidade neurodivertidos. Lá a gente tem um Linktree, no Linktree a gente tem os links para todas as interações das redes sociais, para os eventos, participações, contato, fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigado.